Olá, meu querido e minha querida aluna! Agora vamos iniciar a segunda aula do módulo Taoísmo e Sexualidade, onde conversaremos a respeito da harmonia universal. Então, antes de mais nada, é necessário dizer que o taoísmo ele é constituído por três aspectos principais: o aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto médico. E neste curso daremos enfoque principal aos aspectos filosófico e médico, visto que é onde se encontra a parte principal, a parte essencial dos ensinamentos e práticas taoístas. Pois o aspecto religioso é como que uma interpretação exterior e institucional que cada localidade, cada microcultura dá a esses ensinamentos filosóficos que constituem a base do taoísmo. Para os taoístas, o universo ele é constituído por relações. Ou seja, para eles, todos os elementos que se encontram no universo possuem algum tipo de relacionamento e de interação. E é por isso, por fazermos parte desta natureza e deste universo, é que o ser humano precisa tomar consciência não somente das energias que o habitam, como também das energias que o circundam, a fim de se alinhar o mais perfeitamente possível com estes fluxos energéticos e de influência, o que o trará inúmeros benefícios e uma vida muito mais harmônica, equilibrada e frutífera. Aqui no Ocidente, até mesmo por conta da maneira como evoluiu a nossa ciência ocidental, que tem como base o cartesianismo, esta ideia de separação entre sujeito e objeto e de uma especialização cada vez maior de cada área do conhecimento e, por consequência, de cada parte do nosso ser, e também, por outro lado, por conta da nossa cultura judaico-cristã, que faz uma separação bastante radical entre corpo e espírito, entre terra e céu, nós nos acostumamos em olhar o mundo e olhar a nós próprios não como uma unidade, não como um conjunto de energias que fluem e se relacionam e se transformam constantemente, mas sim como elementos separados que funcionam como um relógio, por exemplo. É por isso que em nossa cultura ainda é extremamente forte um olhar separado do corpo físico, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, das aspirações espirituais. De modo que, em muitas situações, as nossas aspirações espirituais estão em oposição aos desejos mais fortes e profundos do corpo físico, que se debatem contra as nossas emoções, que enfrentam resistências e bloqueios dos nossos pensamentos, o que ocasiona uma série de conflitos e desarmonias, não apenas em nosso corpo, como também em nossa vida. Imaginem, pessoal, um corpo físico que deseja amor, contato e prazer, com aspirações espirituais que buscam uma vida austera e que, se cair em tentação, será punido com um fogo eterno, o que ocasiona uma pressão imensa nas emoções e nos sentimentos, ferindo a sensibilidade e alterando e distorcendo a identidade da pessoa. Então, aí entram os pensamentos que ora defendem as aspirações espirituais, ora defendem a natureza instintiva e a sua ingenuidade, por assim dizer. Então, algo de muito profundo que podemos aprender com o taoísmo é enxergar corpo físico, emoções, sentimentos, pensamentos e aspirações espirituais como uma unidade, como elementos que profundamente se relacionam e, por mais que pareça impossível, podem sim alcançar uma harmonia. Então, pessoal, os taoístas de outrora, antes de mais nada, eram profundos observadores da natureza. Observavam cada detalhe, cada movimento e cada transformação
do fluxo eterno e constante da natureza. E assim constataram que vivemos em um universo que, apesar de possuir uma estrutura específica, guarda em si um ritmo próprio e ciclos específicos. O céu, por exemplo, possui os seus ritmos e os seus ciclos. A lua, com as suas diversas fases, também. O nascer e o pôr do sol, o tempo que corresponde ao ano terrestre, as estações do ano e mesmo em nosso corpo, o ciclo menstrual, o ciclo fértil, o ciclo da infância, adolescência, fase adulta e velhice. E até mesmo os homens, que pode não ser tão evidente como as mulheres, também possuem os seus ritmos e ciclos específicos. E, como observadores da natureza que eles eram, uma atitude que possuíam era o não julgamento. Ou seja, se é da natureza da água fluir para baixo até alcançar algum regato ou algum rio ou mesmo o mar, ou se é da natureza da flor florescer em determinada estação, em determinada temperatura e situação, os taoístas não discutiam com esta realidade. Para eles, o que é, simplesmente é. Pode parecer algo singelo isto, mas é algo muito, muito, muito profundo, pessoal. Quantas discussões e quantos desentendimentos nós não impediríamos em nossa vida se nós conseguíssemos aceitar plenamente, ou melhor, simplesmente, a natureza de cada coisa ou mesmo pessoa. Conforme vimos no slide anterior, os primeiros taoístas eram pessoas intimamente relacionadas com a natureza, pessoas interessadas em observar os seus diversos fluxos e ritmos, a fim de tentar descobrir como o homem e a mulher poderiam se harmonizar com esses ritmos, a fim de trazer mais saúde, bem-estar e alegria e prosperidade para estas pessoas. É por isso que a parte filosófica e médica do taoísmo é algo maravilhoso, algo do qual podemos extrair muitos e valiosos ensinamentos, justamente por terem focado todo um conhecimento filosófico baseado em um holismo, baseado em uma visão unitária do universo e do corpo humano. Como veremos posteriormente, em nenhum momento aqueles primeiros filósofos e médicos taoístas emitiam qualquer tipo de julgamento das energias que pulsavam em nosso interior. Eles observavam o universo e não discutiam se isso era bom ou era ruim. Era fato. Se estas energias existem, mais vale nos harmonizarmos a ela do que lutarmos contra ela. Se é da natureza da água fluir para baixo, não cabe ao ser humano lutar para que ela flua para cima. Se é da natureza da flor florescer na primavera, não tem porquê, pela força do nosso pensamento, desejarmos que ela floresça no inverno. Se é da natureza do corpo humano produzir energia sexual constantemente, então cabe a nós nos harmonizarmos com essa energia, ao invés de simplesmente julgá-la ou reprimi-la. Cabendo sim a nós o conhecimento da nossa estrutura, o conhecimento dos nossos ritmos, o conhecimento dos nossos ciclos, a fim de que, pela força da nossa vontade, possamos nos harmonizar com a perfeição da natureza que nós somos. E não criar um conjunto de ideias supostamente perfeitas que fazem oposição a tudo o que nós somos em termos de corpo e a tudo o que o universo é em termos de energia. Este é um dos pilares mais básicos do taoísmo. Aceitar simplesmente as coisas como são, procurando nos harmonizar do melhor modo possível com estas profundas, poderosas e abundantes energias que nos constituem e nos cercam. Então, no taoísmo, observamos esta plena confiança na sabedoria da natureza,
de maneira bem semelhante como a vista por Reich. Observando toda essa abundância maravilhosa de formas de vida que existem em nosso planeta, não cabe a nós julgar se o universo é bom ou é mau. O universo simplesmente é, e esta realidade se impõe sobre nós, cabendo à nossa consciência compreender o nosso lugar neste universo e como podemos nos harmonizar com todo este fluxo cósmico, de maneira que possamos fluir com a suavidade e a força da água e florescer com a beleza e exuberância da flor. Podem ver que nestas filosofias orientais, a força não é extraída de uma potência muscular. Ela simplesmente é uma canalização da força cósmica que já existe no universo e em nossos corpos. Por meio desta consciência e por meio desta harmonização, conseguimos canalizar este fluxo cósmico para as nossas vidas diárias e cotidianas. Certo? Então, aqui chegamos no famoso símbolo do Yin e do Yang. Aqui está uma imagem do símbolo, mas eu acredito que todo mundo já tenha visto pelo menos uma vez na vida esta imagem. E o que ela representa, afinal de contas? Ela representa, pessoal, a dualidade fundamental do nosso universo. Pois, é fato, este é um universo de dualidades. Claro e escuro, dia e noite, quente e frio, homem e mulher, masculino e feminino. Vivemos cercados por dualidades. Só que, ao contrário de uma filosofia dualista, que faz uma estrita divisão entre o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, em uma filosofia holística, o que se revela como uma dualidade aos nossos olhos, de uma maneira mais profunda, não passa de uma expressão, de uma manifestação, de uma energia mais fundamental. Então, por mais que dia e noite e quente e frio pareçam opostos uns aos outros, para os taoístas não são opostos. Estas energias são energias que estão em constante movimento, interação e transformação. E por mais que possam parecer conflituosas em certos momentos, em um olhar mais profundo, demonstram seu equilíbrio e a sua harmonia. Para eles, estas realidades não têm nada de estático. Como já dissemos, se trata de um contínuo e incessante fluxo energético. Um fluxo que está em constante movimento, em constante interação e em profunda transformação, ininterrupta. E outro ponto bastante interessante é a questão do princípio interior. Para os taoístas, dentro de cada polo energético, há uma essência, há um princípio da energia oposta. Ou seja, é como se disséssemos que na escuridão mais profunda se encontra o princípio nascente da luz. E na claridade mais arrebatadora se encontra o princípio nascente da escuridão. É como se disséssemos também que dentro do masculino se encontra a raiz do feminino. E dentro do feminino se encontra a raiz do masculino. Olha que interessante, pessoal, esta questão do dia e da noite para os taoístas. Se para nós, homem e mulher, dia e noite, são extremamente separados uns dos outros, no taoísmo há uma forma diferente de enxergar. Por exemplo, aqui no Ocidente, com alguma pequena variação, há um senso comum de que a noite começa a partir das 6 horas, das 6 horas da noite, e que o dia se inicia mais ou menos lá para as 6 da manhã. Tanto é que até 5 horas e 59 falamos boa tarde. A partir das 6 horas já passamos a falar boa noite. Deu 6 da manhã, começamos a falar bom dia. Para o taoísmo, essa divisão arbitrária do universo não possui sentido algum. Olha que interessante, pessoal. O dia revela toda a sua glória e esplendor ao meio-dia. Então, ao meio-dia,
nós vemos o pico da claridade, o pico da energia Yang. Para eles, a noite não começa às 6 da noite. A noite, por assim dizer, começa um momento após este momento do pico da claridade. É como se nós disséssemos que 12:01 já começasse a noite. Por quê? Porque após atingir a intensidade máxima da luz, ao meio-dia, no momento seguinte, esta luz já começa a se misturar com a escuridão. E então esta luz vai se relacionando com a escuridão cada vez mais profundamente, até que, quando chega meia-noite, nos deparamos com o pico da escuridão, com o pico da energia Yin. Para que, novamente, no momento seguinte, reinicie esta dança do máximo da escuridão com os primeiros raios do dia. Então, se em meia-noite, ao máximo da noite, 00:05, essa noite já é um pouco mais clara. 1 da manhã já é bem mais clara. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, ela só vai aumentando a sua graduação de claridade, até chegar novamente ao meio-dia e revelar o esplendor da luz. E é por isso que aqui no símbolo do Yin e do Yang, esta dança harmoniosa das duas energias, ela é circular, ela é curvilínea, ela não é uma reta. Deu 18 horas, é noite. Deu 6 da manhã, é dia. Quando chegamos no ponto mais baixo desse círculo, é como se fosse o meio-dia. E então, no momento seguinte, a extrema luz começa a ser influenciada pelo princípio da escuridão. E quando chegamos no ponto máximo, no ponto alto deste círculo, alcançamos a extremidade da escuridão. E, no momento seguinte, de maneira suave, de maneira doce, essa extrema escuridão começa a receber a influência dos primeiros raios luminosos. Da mesma forma que dia e noite para o taoísmo é esta dança harmoniosa e contínua, mais do que algo separado e quadrado, o dia e a noite, todas as demais energias universais, todas as demais energias cósmicas, quando olhadas com profundidade, revelam esta dança contínua e incessante, este movimento, esta interação e esta transformação, que ora está mais para lá, ora está mais para cá, mas estão sempre de mãos dadas, dançando e circulando em favor de um equilíbrio e de uma harmonia essenciais. Lindo demais, não é, gente? E, tenho certeza, observar o universo e compreendê-lo com esta ótica pode nos trazer inúmeros benefícios, não apenas em nossa vida particular, como também até mesmo em âmbito social e cultural. Pois o que nos parece separado e até mesmo em conflito, por uma ótica mais profunda, nós podemos enxergar um movimento energético uno, uma interação profunda e uma transformação contínua que caminha, sim, em direção a um equilíbrio e a uma harmonia. Então, tendo compreendido o modo pelo qual os taoístas interpretam o universo, com a energia sexual não poderia ser diferente. Por isso que eu resolvi trazer um trecho do próprio Mantak Chia, onde ele nos dá uma ideia da maneira pela qual os taoístas enxergavam o universo e a energia sexual. Os taoístas observaram que o caminho da natureza é interativo e pleno de criatividade, doação de vida, energia sexual. A chuva penetra na terra, doando vida às árvores e às flores. Os rios acariciam as pedras. O oceano rebenta na areia e a luz solar, absorvida pelo ventre da terra, faz nascer todas as formas de vida.
A energia sexual é a força criativa que permeia o universo. A vida emerge do equilíbrio das energias masculina e feminina, pela combinação do Yin e Yang. Os mesmos princípios se aplicam aos relacionamentos humanos. Maravilhoso esse trecho, não é, pessoal? Então, por meio dele, podemos ver que para os taoístas, essa energia de vida, esta energia sexual, esta energia criativa se encontra em todos os elementos do universo. Nos raios de sol, na chuva, na gravidade. É como se cada canto deste universo estivesse banhado por essa energia sexual criativa e pulsante da vida. Para eles, as energias fundamentais do universo, as energias Yin e Yang, se encontram em tudo e em todos. E nesse ponto, pessoal, eu peço para vocês enxergarem estas energias Yin e Yang de uma maneira mais profunda e essencial, de uma maneira energética, por assim dizer. E não simplesmente como sinônimos de homem e mulher. Pois, quando falamos em Yang, estamos falando de uma energia clara, exterior, quente, para fora. E quando falamos de energia Yin, estamos falando de uma energia interior, escura, úmida. Por mais que a energia Yang se manifeste como o homem e a energia Yin se manifeste como a mulher, quando vamos para o âmbito particular, esta realidade se torna mais complexa. O homem, por exemplo, possui aspectos Yin e outros aspectos Yang. As mulheres, como veremos adiante, possuem alguns aspectos Yin e outros aspectos Yang. Quando observamos um casal, por exemplo, fica bem claro que um deles manifesta mais uma energia Yin e outro manifesta uma energia Yang. E, nesse aspecto, estamos falando de qualquer forma de relacionamento. Relacionamento de amizades, relacionamentos amorosos, heterossexuais ou homossexuais. O importante e essencial aqui é simplesmente entender que estas duas energias, Yin e Yang, estão em constante movimento, interação e transformação. E sim, expressam e agem em função de um equilíbrio e de uma harmonia maior. Ou seja, lembrem-se sempre, para aqueles primeiros filósofos e médicos taoístas, o que é simplesmente é. Eles não lutavam ou não se opunham contra qualquer tipo de manifestação universal. A questão aqui diz respeito à interação contínua e incessante das energias Yin e Yang em favor de um equilíbrio e de uma harmonia maior. Há mulheres que têm uma personalidade mais Yang, há homens que têm uma personalidade mais Yin, e, da mesma maneira, em um casal, não importa como ele seja, geralmente o que podemos observar é que uma pessoa se revela mais como Yin e a outra se revela mais como Yang. E assim elas encontram o seu equilíbrio. Assim elas vivem a sua harmonia. Por mais que exteriormente a relação possa aparentar ser conflituosa. Então, para os taoístas, homens e mulheres possuem diferenças profundas. E aqui, pessoal, novamente, estamos conversando em termos gerais. Em nenhum momento teríamos a pretensão de dizer que todos os homens são assim e todas as mulheres são assim. Isso seria uma loucura. Mas, em termos gerais, os taoístas observaram diferenças fundamentais entre homens e mulheres. Por exemplo, para eles, o homem é sexualmente fogo e a mulher é sexualmente água. O que quer dizer isso? Quer dizer que a excitação sexual do homem é muito mais rápida, ele se aquece muito mais rápido e explode muito mais rápido também. E a mulher, por ter uma natureza sexual de água,
possui um aquecimento muito mais lento, mas ela permanece aquecida e quente por muito mais tempo que o homem. Então o homem aquece e explode muito rapidamente e a mulher demora mais para aquecer, mas quando entra em ebulição, ela permanece quente por muito mais tempo que o homem. Há uma frase taoísta bem famosa, onde eles aconselhavam os homens a nunca velejar o seu barco em um rio pedregoso. E o que eles querem dizer com isso? Simplesmente, eles estavam orientando os homens a nunca iniciar um ato sexual sem antes aquecer, excitar e lubrificar a mulher. Então, é em função dessa diferença básica e fundamental na parte sexual entre homens e mulheres que, em geral, as mulheres preferem um relacionamento sexual mais demorado, mais carinhoso e mais afetivo. Um relacionamento que permita que elas possam se excitar, que elas possam se aquecer e assim estarem plenamente disponíveis para viver um ato sexual com o máximo de prazer possível. Se o homem ignorar esta realidade da mulher, em outras palavras, ele estaria colocando seu barco em um rio pedregoso. A mulher ficaria descontente e isso traria desarmonia em outros aspectos da vida deles, que eles podem até acreditar que não estão relacionados, mas estão relacionados. Pois, para os taoístas, todos os aspectos da nossa vida estão profunda e intimamente relacionados. Prosseguindo, emocionalmente, homens e mulheres também são distintos. Se, em termos sexuais, o homem é fogo e a mulher é água, em termos emocionais, o homem é água e a mulher é fogo. E o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que, emocionalmente, a mulher se aquece e explode muito mais rapidamente. O contato dela com a energia emocional e afetiva é muito mais rápido e muito mais forte. E, por outro lado, para o homem, entrar em contato com essa energia afetiva é um desafio bem maior. Ele necessita ser aquecido, ele necessita de um contexto mais seguro, ele demora mais tempo para se aquecer e também não é raro vermos que demora mais tempo para se desligar destas energias. Então, em termos gerais, o homem ativa a energia sexual da mulher e a mulher, em termos gerais, ativa a energia afetiva e emocional do homem. Para eles, uma expressão clara desta realidade é a própria maneira como se constituem os nossos corpos. O homem é sexualmente yang, e é justamente por isso que o seu órgão genital se projeta para fora, se projeta para a claridade, enquanto o órgão genital da mulher se encontra dentro do seu corpo, na escuridão. E, por outro lado, a região afetiva da mulher se projeta para fora, na forma dos seus seios, enquanto que a região emocional e afetiva do homem está bem mais guardada e interiorizada, protegida, por assim dizer. Certo? Aqui chegamos na questão do equilíbrio entre as energias masculinas e femininas. É assim que os homens e as mulheres se equilibram emocional e sexualmente. A mulher abre e aquece o centro emocional ou o centro do coração no homem. E o homem ajuda a abrir o centro sexual da mulher ou lhe traz o fogo. A meta da prática taoísta é criar esse intercâmbio harmonioso e fluido de energia. Segundo Tia Wei, isso é revelado fisicamente pelo fato de que o homem se projeta do centro sexual, o pênis, ao passo que a mulher se projeta do centro cardíaco, os seios. A projeção é a qualidade yang, ou ígnea, do fogo. Isso demonstra que a mulher é emocionalmente yang e que o homem é sexualmente yang. Tais características físicas revelam a natureza energética e emocional dos homens e das mulheres. Então, a realidade não é tão simples assim. O homem é yang e a mulher é yin. O homem possui diversos aspectos que são yang e outros que são yin.
e a mulher possui diversos aspectos que são yang e outros que são yin. E se descermos mais ainda para o particular, podemos enxergar outras tantas diferenças. Entendido? E o que acontece se ignorarmos as diferenças? É simples. Começariam a surgir os diversos conflitos e problemas de comunicação. E, dentre estes conflitos, o mais comum é o controle e o desejo que o outro seja como a si mesmo. A ignorância da realidade mais básica e fundamental entre homens e mulheres, entre o masculino e o feminino, e até mesmo a dificuldade de aceitação do que o outro é, gera toda uma necessidade e um desejo de que o outro seja como a si mesmo. Então, quando o homem obriga e exige da mulher que ela seja como ele, que a natureza dela se expresse da maneira como a natureza dele se expressa, ou, em oposição, se a mulher deseja que o homem funcione como ela funciona, que enxergue o mundo e a vida da maneira como ela enxerga, isso irá trazer muitos conflitos e muitos problemas neste relacionamento. Pegando estas características que conversamos nos slides anteriores, se o homem deseja obrigar que a mulher seja sexualmente tão rápida quanto ele, ou, em oposição, se a mulher deseja obrigar que o homem seja tão rápido emocionalmente e afetivamente como ela, isso trará inúmeros conflitos nesta relação. E, assim, muitas e muitas dores que poderiam ser facilmente evitadas se estas pessoas compreendessem as diferenças básicas entre ambos e pudessem aceitar amorosamente estas diferenças, se relacionando e crescendo com elas, ao invés de lutar contra elas. Afinal, é na diferença que o ser humano cresce. E se tem algo que aprendemos em todos esses milênios de história, é que sempre teremos diferenças. Todas as tentativas que o ser humano já empreendeu de massificar e tornar iguais todos os demais acabaram frustradas. No máximo do máximo, a diferença fica oculta e escondida dentro de cada pessoa. Mas na primeira oportunidade, ela se manifesta e se revela. Porque não tem como um polo energético acabar com o outro. E, trazendo novamente o símbolo de Yin Yang, é justamente quando um polo atinge seu ápice que de dentro dele brota a raiz e o princípio do polo oposto. Isso a gente pode ver claramente na nossa história. Por exemplo, sempre quando nos deparamos com sistemas ditatoriais muito ferrenhos, é justamente nesta condição que nasce o mais forte desejo de liberdade. E assim a dança continua, e assim a dança prossegue. Então, pessoal, compreender as diferenças de cada um inevitavelmente vai trazer mais harmonia no relacionamento e um usufruto destes benefícios. O universo simplesmente é. E contra este universo, a nossa vontade pode fazer pouca coisa. Então, aceitando o modo como o universo está estruturado e compreendendo profundamente os seus ritmos e os seus fluxos, podemos utilizar toda essa energia para o nosso crescimento e para o nosso benefício pessoal ou coletivo. Compreendendo as diferenças mais básicas entre pai e filho, entre homem e mulher, entre os casais, entre familiares, entre amigos, aceitando essas diferenças e se relacionando conscientemente com elas, podemos promover crescimento e benefícios para todas as pessoas envolvidas, criando assim relacionamentos mais construtivos e uma comunicação muito mais amorosa e acolhedora. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.